Atenção para essa excelente notícia que eu apresento para vocês a partir de agora. O governo federal já definiu diversas estratégias para pagar antecipadas às famílias que precisam receber o benefício de forma antecipada em todo o Brasil. Então, pessoal, o início de maio agora de 2026 trouxe relevantes atualizações no cenário de assistência social do Brasil, tá? O Ministério do Desenvolvimento Social, que mais uma vez está organizando os pagamentos do Bolsa Família no mês de maio, né, já anunciou medidas emergenciais para apoiar as famílias em regiões que possam ter sido afetadas por desastres naturais. Com isso, então, com essa estratégia, milhares de famílias residentes em municípios com situação de calamidade pública vão passar agora a ter acesso a recursos financeiros que são essenciais por meio dos programas Bolsa Família e Auxílio Gás. Mas também de maneira mais rápida e eficiente esse pagamento deve chegar para essas famílias. Essa ação objetiva de garantir que as famílias impactadas por secas, enchentes e outros fenômenos climáticos recebam o suporte financeiro sem as tradicionais esperas que são impostas pelo calendário escalonado pago de acordo com o número final de início da família. Então, nesse contexto, o governo federal assegura que o auxílio financeiro chegue a tempo de que essas comunidades possam enfrentar essas adversidades geradas pelo contexto climático adverso e também as suas consequências, tanto consequências de secas e também enchentes em épocas de chuva. Então, pessoal, o que é a unificação do calendário de pagamentos? Então, tradicionalmente, os cronogramas, os programas de transferência de renda no Brasil, eles seguem um calendário específico que distribui os pagamentos ao longo do mês conforme o dígito do número de inscrição social dos beneficiários. Então, a unificação do calendário, ela quebra esse paradigma, permitindo, nesse caso, nessas situações específicas de antecipações, que todas as famílias afetadas em situação de emergência recebam seus benefícios imediatamente no início do ciclo de pagamento. Então, com essa decisão, o governo federal ele diminui o impacto de circunstâncias críticas em zonas vulneráveis. Ele consegue amenizar aquela dificuldade, fazendo com que esse pagamento chegue mais rápido para essas famílias. Essa iniciativa representa uma inovação significativa no âmbito das políticas públicas brasileiras de proteção social, com isso buscando maior agilidade e também eficiência em situações de crise. Então, pessoal, ao unificar o calendário, é tornado então o acesso aos recursos um pouco mais rápido e também é facilitado também o planejamento das famílias frente à instabilidade causada pelos desastres naturais. Como exemplo, o desastre mais relevante que teve agora foi em Minas Gerais, na zona da Mata Mineira. Então, como os recursos eles estão sendo distribuídos entre as regiões nesse momento? Várias regiões do Brasil enfrentam desafios distintos, que vão desde chuvas intensas até secas prolongadas, como acontece com relativa frequência no Nordeste. No Sul, por exemplo, os municípios de Arapuã e Marilândia, do Paraná, enfrentam problemas devido a enchentes, enquanto que no Nordeste a seca é a principal adversária, especialmente em cidades de Sergipe e do Piauí. Já no Norte, a situação de povos Yanomamis, como aconteceu recentemente em áreas como Amazonas e Roraima, demandou uma resposta rápida do governo, justamente para que pudesse ser enfrentada aquela crise humanitária que afetou aquele local entre os indígenas. De acordo com os dados oficiais, é priorizada a distribuição dos recursos por meio da análise de relatórios da Defesa Civil e também da colaboração com governos estaduais e municipais, justamente para que se possa mapear as áreas mais afetadas. E dessa forma, então, o suporte financeiro chega primeiro àquelas famílias que realmente estão se encontrando em situação de maior vulnerabilidade, reforçando, nesse caso, a importância da integração entre diferentes esferas do poder público, entre as esferas estaduais e a esfera federal. Ainda a Defesa Civil acaba identificando e relatando municípios afetados e o Ministério do Desenvolvimento Social, nesse caso, avalia a situação e define a liberação dos recursos do governo estadual e municipal para que haja uma colaboração entre eles, demandando assim que as famílias, que esses pagamentos, sejam unificados e liberados de forma imediata. Em relação ao acompanhamento contínuo, um grande auxílio durante toda a situação de emergência. E então, quais são os municípios que poderão estar recebendo os seus pagamentos antecipados
no mês de maio, de acordo com essa nova situação do governo. Uma parte dos municípios que receberam de forma antecipada no mês de abril devem estar também recebendo um pagamento antecipado unificado agora no mês de maio. Porém, o governo federal ainda não informou quais são esses municípios. Agora, eu lembro sempre para vocês, pessoal, que pelas regras de antecipação, quando um município tem ali a situação de emergência e calamidade pública reconhecida, né, pelo governo federal, o pagamento nesse caso é antecipado por 2 meses nesse local, pela regra. Então, dessa forma, os municípios que receberam uma primeira parcela de forma antecipada agora no mês de abril, devem receber ainda uma segunda parcela antecipada também no mês de maio, porque aí entra naquela regrinha de pagamento antecipado em 2 meses nesses locais. Além do suporte financeiro emergencial, as autoridades locais também promovem ações complementares, como por exemplo, nesses casos, a distribuição de cestas básicas. Ele vai promover também o acesso à água potável e também o atendimento de saúde, justamente para que ele possa ampliar o amparo à população atingida por essas eventualidades climáticas. As equipes de assistência social dos municípios, elas acabam entrando em campo justamente para garantir o cadastramento adequado e também o acompanhamento das famílias para que se possa fazer um mapeamento do que as famílias estão precisando e quais famílias estão nessa situação de eventual emergência. Então, por quanto tempo, né, essa medida vai estar em vigência? A iniciativa de unificação do calendário de pagamento ela é uma resposta temporária às crises locais com validade inicial de 2 meses, como eu falei para vocês. No entanto, caso as condições de emergência persistam, os municípios têm ainda a possibilidade de renovar a solicitação por mais 2 meses, garantindo que as necessidades básicas dos cidadãos afetados sejam devidamente atendidas durante aquele período crítico que estiver afetando ali aquele município, aquela localidade. Então, o monitoramento constante e também a vigência de medidas com a equipe técnicas do Ministério do Desenvolvimento Social acabam ajustando e estendendo o prazo conforme a evolução das situações emergenciais nas áreas afetadas. Então, a continuidade do suporte depende da avaliação dos impactos e também do retorno à normalidade das condições sociais e também ambientais dessas localidades, tá, pessoal? Então, essas ações do Ministério do Desenvolvimento Social acabam demonstrando o compromisso do governo federal, que é um compromisso contínuo com o bem-estar das populações mais vulneráveis do país, justamente através dessas medidas. Então, ao priorizar também a distribuição eficiente dos recursos, o governo busca também reduzir ali o impacto socioeconômico dessas situações e, além disso, promover também um aspecto de normalidade de suporte em tempos de crise, como, por exemplo, aconteceu no ano passado, no estado do Rio Grande do Sul, onde o estado gaúcho recebeu os pagamentos antecipados por quase o ano todo. Além disso, também houve diversas outras medidas, tanto a nível federal, tanto a nível social, para ajudar as pessoas que enfrentaram realmente uma situação bem calamitosa, que foram aquelas enchentes que devastaram o estado gaúcho. Então, essas recomendações aqui para vocês, se você quer saber se o seu pagamento vai ser antecipado no seu município, para isso basta verificar quais são as condições reconhecidas pelo governo quanto à questão de emergência ou calamidade pública. Para as demais famílias que não têm essa situação no seu município, o pagamento vai ser escalonado de acordo com o número final de início definido no calendário de pagamento do mês de maio. Então fica aqui essa recomendação para vocês. No mais, eu espero vocês no nosso próximo vídeo com mais atualizações. Então, até o nosso próximo vídeo.